Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro Cultura da Honra, do autor Danny Silk. Capítulo 2. O funil que vem do céu. Não há nada como voltar a um lugar que permanece imutável para descobrir como você mesmo foi transformado. Nelson Mandela, estadista da África do Sul. Creio que um dos principais fatores que mantiveram a Bethel Church em um estado de preparação e mordomia para o derramamento do Espírito é o odre da liderança da Igreja, que foi estabelecida com um fundamento apostólico e profético e como uma expressão da graça de cada um dos demais 5 ministérios descritos em Efésios 4:11. Pastor, mestre e evangelista. Acredito que isso é a verdade, porque eu, como membro dessa equipe, vi em primeira mão como essas diversas unções trataram de uma parte essencial da identidade e propósito da Igreja, por meio de suas áreas específicas de foco e motivação. Sem uma expressão completa e madura dessas graças que equipam os santos, o povo de Deus não pode ser preparado adequadamente para receber o que Deus está derramando e liberar isso para o mundo que o cerca. Estou convencido de que um dos motivos pelos quais os principais líderes da Igreja passam pelo ciclo desalentador de ver os grandes derramamentos gradualmente voltarem à rotina normal é a falta de entendimento acerca dos 5 ministérios, bem como da sua própria unção e chamado ministerial, e de como essa unção se molda à direção de sua Igreja. Espero nesse capítulo e ao longo deste livro estabelecer um fundamento para a compreensão desses papéis e unções, a fim de que os líderes possam começar a ter acesso à graça que Deus depositou neles e a administrá-la. Antes de fazer isso, para que você não pense que todos os líderes da Bethel já nasceram sabendo que foram chamados para um ministério, e exatamente como Deus os ungiu, quero contar a história do meu próprio chamado pastoral. Minha história como líder da igreja teve início em março de 1955. Naquela época eu estava trabalhando em um orfanato chamado Remy Vista, em Monte Shasta, na Califórnia. Eu havia acabado de concluir 8 anos de faculdade e estava completando meu mestrado em serviço social na Universidade UC Sacramento. Minha esposa Sherry, nossos filhos Brittany, Levi e Taylor e eu finalmente estávamos prontos para seguir a carreira em terapia de casais e de família. Ao longo daquela jornada extremamente estressante de 8 anos, Sherry tinha o hábito de brincar. Mostre-me o dinheiro. Estávamos prontos para começar a receber algum tipo de pagamento. Em um fim de semana de março, fizemos nossa viagem anual de 2 horas pelas estradas montanhosas rumo ao lar, a Mountain Temple, em Weaverville, Califórnia. Sherry e eu crescemos nessa pequena comunidade e frequentamos a mesma escola juntos ali. Tínhamos muitas lembranças daquela pequena cidade da época que ainda não éramos cristãos. E ambos haviam aceitado o Senhor no ministério de Bill Johnson em Mountain Chapel, um no mês seguinte ao outro. Participar dos cultos na igreja em Weaverville era sempre muito agradável para nós. Essa viagem específica, como todas elas, foi marcada por uma grande comunhão. Aproveitamos para saber as novidades da vida de muitos amigos e compartilhamos com eles todos os acontecimentos atuais da nossa própria jovem família. Após o culto naquele domingo, Chris Valuton convidou Sherry e eu para almoçarmos, porque ele tinha uma proposta para nós. Estávamos animados apenas em fazer contato com mais um amigo querido, mas também com certeza curiosos para descobrir a respeito dessa nova ideia que Chris tinha na manga, e que, como ele nos deu a dica, poderia transformar totalmente as nossas vidas. Depois de um pouco de conversa corriqueira, ele nos perguntou se sabíamos que Bob Johnson, irmão de Bill, estava deixando a Mountain Chapel para começar uma nova obra em Reading. Não sabíamos disso. Então ele prosseguiu, nos informando que ele tinha permissão de Bill e da direção da igreja para nos perguntar se consideraríamos a possibilidade de substituir Bob como novo pastor associado abaixo de Bill. Minhas mãos e meu nariz começaram a ficar frios. Eu podia ver a boca de Chris mexer, mas não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Fiquei em choque. Dissemos-lhes que precisaríamos de algum tempo para pensar. Lembro de me ficar deitado naquela noite ao lado de Sherry no escuro total. Estávamos em silêncio, o que era raro, já que Sherry, um processador verbal da última geração, ainda estava acordada.
Finalmente, em meio ao silêncio e à escuridão, ela perguntou: Você está pensando no que eu estou pensando? Sim, eu disse, e começamos a rir nervosamente. Não podíamos acreditar no que estava acontecendo. Alguns meses depois, mudamos com a nossa família para o Everville, para que as crianças pudessem começar a escola em setembro. Continuei a trabalhar em Monte Shasta e dirigia para casa nos fins de semana. Em novembro, iniciei no meu novo cargo na equipe em Mount Chapel, mas entre esses dois eventos, algo interessante aconteceu. Em um domingo de setembro, Bill e Benny Johnson nos chamaram ao gabinete de Bill para conversar. Imaginamos que haveria muitas dessas pequenas conversas para nos ajudar a nos orientar, para nos manter informados a respeito da nossa nova posição e para nos explicar as coisas, considerando que estávamos chegando ali completamente novos e sem treinamento para o ministério. Porém, estávamos enganados. Observamos que Bill e Benny pareciam estar rindo nervosamente quando começamos a reunião. Benny começou a conversa nos dizendo o quanto estavam felizes por estarmos ali. Ela disse que eles nunca haviam sentido a paz que agora sentiam e que estavam muito confortados com a nossa presença na equipe. Ela e Bill falaram acerca de nossos dons pastorais e disseram que as pessoas seriam amadas e bem cuidadas sob a nossa liderança. Senti algo se mover dentro de mim enquanto eles continuavam falando, mas não era orgulho ou uma grande satisfação. Era medo. Quanto mais eles falavam conosco, mais eu senti essa sensação aumentar. A bomba finalmente caiu quando Benny disse: Temos sentido que o Senhor vai nos mudar daqui. Temos sentido isso há muitos anos, mas até agora nunca conseguimos nos sentir bem quanto a quem confiaríamos para liderar a igreja. Bem, agora que vocês estão aqui, nós nos sentimos muito aliviados. Eu podia sentir o sangue se esvaziar do meu rosto, ficando lívido. Parecia que eu iria desmaiar. Será que eu havia acabado de ouvir o que estava pensando que tinha ouvido? Meus pensamentos corriam na minha mente. Você acha que voltei aqui para arruinar a igreja que amo, o lar onde fui salvo? Você tem ideia do que seria pastorear esta igreja de radicais na pequena cidade onde você cresceu como um incrédulo? Você está brincando. Bill e Ben estavam rindo. Estou certo de que o meu rosto estava congelado de choque e terror, apesar dos meus maiores esforços para esconder o que sentia. De repente tive um pensamento claro. Qual era o prazo que eles tinham em mente para essa mudança? Perguntei. Vocês estão falando em se mudar daqui a 5 anos? 3 anos? Benny respondeu. Fevereiro. Achamos que sairemos em fevereiro. Não temos ideia do motivo, mas esse é o mês que sempre nos vem à mente. Fevereiro do ano 2000? Sussurrei. Não, ela riu. Fevereiro, daqui a 6 meses. 1996. Àquela altura, pensei que com certeza iria desmaiar ou vomitar. Essa foi a última pequena conversa a respeito da nossa subida a bordo do navio. E como haviam dito, 6 meses depois eles partiram. A Bethel Church entrevistara Bill em dezembro daquele ano, 1995, oferecendo-lhe uma posição como pastor sênior. Ele informou a eles que precisava treinar um novo pastor em Mountain Chapel e que necessitaria de algum tempo. Fevereiro, ele disse a eles, será a data mais próxima que poderei vir para Bethel. De uma hora para outra, estávamos passando para o papel de liderança como pastores. Suponho que poderíamos ter dito não, mas sabíamos que o Senhor tinha um plano. Depois da nossa reunião com Bill e Benny, naquela manhã de setembro, porém fiquei furioso. Eu estava totalmente furioso, principalmente porque eu estava muito assustado. Eu pensara que iríamos para o Everville aprender com um pastor mestre. Essa esperança havia sido desfeita em alguns instantes e, de repente, se transformara em uma proporção inesperada e aterrorizante. Esforcei-me para dominar meus medos, dizendo a mim mesmo, talvez Deus esteja nisso. Talvez ele vai ficar aqui, mesmo que Bill saia. Talvez isso acabe bem. Talvez ele fique comigo. Talvez seja isto que ele estava tentando me dizer há 13 anos. 13 anos antes, eu tinha 21 anos de idade e havia acabado de entregar meu coração ao Senhor. Comecei ajudando Chris Valuton, que já era líder na igreja de Mountain Chapel com um grupo de jovens do colegial. Certo dia, Chris profetizou isto para mim. Um dia você pastoreará aqui em Everville. Eu mal podia imaginar algo assim naquela época, mas fiz o meu melhor para fazer a palavra se cumprir, procurando um seminário pelo qual eu pudesse pagar.
Depois de algum tempo de esforço infrutífero, porém desisti. 2 anos depois, esqueci-me totalmente daquela palavra, até que ela reacendeu novamente em minha mente no início do processo de retorno a Weverville. Com o tempo, essa palavra se tornou a arma com a qual combati meus temores e inadequações. Lembrar que ele está comigo mudou a minha maneira de encarar tudo aquilo. Depois de perdoar Bill por me atrair para uma situação da qual eu não podia fugir, comecei a ver o que ele viu em mim, uma unção pastoral. Eu não a chamava assim, mas comecei a reconhecer que a paz e o conforto que ele e Benny mencionaram na nossa pequena conversa naquele dia realmente vinha dessa unção que eles podiam ver em nossas vidas. Eles sabiam que os nossos corações estariam focados nas pessoas. Nós garantiríamos que o rebanho deles, as pessoas em quem eles investiram 17 anos de suas vidas, receberiam o melhor de nós. Felizmente, eles estavam certos. Como pastor, passei a ensinar e a pregar com base no meu histórico em aconselhamento. Comecei construindo nos corações e na mente do povo a verdadeira identidade como filhos muito amados de Deus. Minha agenda estava cheia de compromissos para me encontrar com pessoas. Casais, famílias, pais, homens e mulheres iam continuamente ao meu gabinete para serem curados e fortalecidos. Nossa equipe de liderança deu início a uma série chamada A Busca pela Liberdade, começando uma jornada para curar as feridas e as mentiras do passado dos seus membros. Um dos nossos presbíteros teve uma transformação radical durante esse período, que levou toda a nossa igreja a outro nível de cura, libertação e comunhão. O tipo de crescimento que acabo de descrever é a paixão da unção pastoral. O pastor precisa saber que as pessoas estão saudáveis e fortes. Ele ou ela sabe que o evangelho adquire vida à medida que os santos aplicam e manifestam o verdadeiro amor e liberdade em suas vidas. Essa unção permite que Deus cultive o seu coração no seu povo. O bom pastor entra em ação por meio da unção dos pastores. Bill e Benny sabiam que sua igreja vivia anos sem uma forte unção pastoral. A unção apostólica de Bill havia se tornado mais forte ao longo da década anterior, e o seu foco estava cada vez mais concentrado nas preocupações do céu do que nas preocupações humanas. Seu pastor associado e irmão, Bob Johnson, carregava uma forte unção evangelística. Por isso, seu foco eram os perdidos. E o outro líder com uma forte unção na igreja era o profeta Chris Vallotton. Cada uma dessas unções desvia a atenção e a prioridade dos santos e a coloca sobre a outra área, como explicarei em maiores detalhes em um instante. Entrar nesse vácuo pastoral foi um pouco impetuoso, por eu não estar substituindo o apóstolo, mas trazendo uma nova perspectiva que atendia a necessidades diferentes. Foi fácil para a igreja me valorizar e me receber como líder. Lembro-me de Bill me dizendo que a transição da liderança era sobrenatural, descrevendo-a como algo que acontecia com uma suavidade assustadora. Ele estava certo. A Mountain Chapel estava pronta para que a unção pastoral traria. Nós dois esperávamos ter muito mais adversidades e enfrentaram com a sua saída, depois de seus 17 anos como líder sênior. Mas não houve nenhuma. Essa foi a minha primeira lição acerca da compreensão da natureza e da importância de cada membro dos 5 ministérios. Desde então, o Senhor apenas continuou a construir sobre esse importante entendimento. As 5 unções. Creio que posso apresentar melhor os atributos das 5 unções, descrevendo o que poderia acontecer se todas elas chegassem juntas à cena de um acidente de automóvel. O pastor é o primeiro a sair do carro. Ele vasculha o local para avaliar a situação e começa a fazer uma triagem com a intenção de aplicar os primeiros socorros às vítimas feridas. Ele recolhe os cobertores, casacos, água e qualquer coisa que possa encontrar para dar conforto a elas. Ele avalia a situação para ver se alguma coisa representa uma ameaça à segurança tanto daqueles que estão recebendo cuidados, quanto daqueles que foram atraídos à cena do acidente. Ele conversa com cada pessoa para descobrir seu nome, seu estado civil, se ele ou ela tem filhos. Reúne informações dos sinais vitais e qualquer informação de contato de emergência disponível a fim de ajudar a equipe de emergência quando ela chegar. Ele traz uma sensação de calma à situação, a cada pessoa ali tem um sentimento genuíno de cuidado e conexão com o pastor. Ele se pergunta se não deveria ter sido médico. O mestre é o próximo a entrar em cena. Ele estuda a situação a fim de entender o que causou o acidente
Ele recua, observa os padrões das marcas de pneus e a distância que cada carro avançou antes e depois do impacto, avaliando a velocidade de cada veículo no ponto do impacto. Com base no seu profundo conhecimento do manual do motorista e das leis de trânsito, ele desenvolve uma teoria sobre quem foi o culpado. Sua conclusão é a de que, acima de tudo, os motoristas precisam de mais treinamento e muito provavelmente teriam grandes benefícios se fizessem aulas obrigatórias e cumprissem exigências contínuas de atualização. O evangelista chega à cena e pergunta a todos os que estão deitados seguros, em um lugar confortável, graças ao pastor: se você morresse em resultado das suas lesões, sabe para onde iria? O céu ou o inferno? Então ele observa que há um grande aglomerado de espectadores e de pessoas em seus carros que estacionam para observar. Ele começa a se dirigir à multidão com a mesma pergunta: não há garantia de que vocês chegarão em casa em segurança. Vocês sabem para onde iriam? As pessoas entregam seus corações ao Senhor bem ali, ao lado da estrada. Ele explica a todos esses novos crentes que o maior presente que se pode dar a outra pessoa é o presente da salvação. Ele as treina para levar outros a Cristo e ora para que o batismo do Espírito Santo venha sobre todas elas. Depois ele diz: uau, isso foi tremendo, e decide que irá comprar um rádio de polícia quando voltar à cidade. O profeta sabia que isso iria acontecer porque teve um sonho com aquela cena na noite anterior. Pelo fato de que todos os envolvidos no sonho sobreviveram ao acidente, ele repreende o espírito de morte e declara com grande fé a unção de que todos viverão e ninguém morrerá. Ele também proclama que há anjos cercando a cena do acidente e ora para que os olhos do coração de todas as pessoas sejam abertos para ver no espírito. Então ele anda pelo local e começa a invocar o destino da vida sobre diversas pessoas. Ele libera o espírito de revelação dentro do grupo. E finalmente, e muito naturalmente, ele começa a perguntar em volta para descobrir quem está no comando da cena. Quando ele descobre quem está no comando, ele discerne se aquele é o líder escolhido por Deus ou não. Ou se descobre que ninguém está no comando, ele indica um líder. O apóstolo ora pelos feridos. Ele convida o toque sobrenatural de cura de Deus a entrar em cena. Ele começa a contar testemunhos de quando esteve no cenário de acidentes de automóveis e testemunhou o poder de Deus se manifestar nessas situações. O nível de fé das pessoas começa a aumentar. Então ele pergunta se alguém sente calor em suas mãos. Ele convida os que levantaram as mãos a orar pelos outros, a fim de que eles sejam curados. Ele demonstra a todos que estão próximos que o reino do céu está às portas. Então ele abre uma escola para aqueles que chegam às cenas dos acidentes de carro e os envia por todo o mundo para fazerem sinais e maravilhas. Espero que essa ilustração ajude você a entender a realidade de que cada unção é também uma mentalidade. Cada unção determina como uma pessoa perceberá as diferentes circunstâncias e situações, e como ela agirá em resultado disso, propondo distintas soluções aplicáveis para cada situação. Nenhuma unção é mais importante ou mais correta que a outra. Elas são simplesmente os dons de Deus para a sua igreja, a fim de ajudar a trazer a perspectiva do céu à terra. Apóstolos e profetas. Antes de explicarmos as 5 principais unções em maiores detalhes, juntamente com seus pontos fortes e fracos, deixe-me indicar a base bíblica tanto para os ofícios quanto para a ordem de prioridade do apóstolo e do profeta. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Paulo estabelece claramente uma ordem de prioridade nessa passagem, a qual está relacionada às esferas do sobrenatural que correspondem a cada ofício específico. Como você pode observar na ilustração anterior, a unção que está sobre o apóstolo e o profeta cria uma perspectiva focada, principalmente em perceber o que está acontecendo no céu e trazer isso à terra. O mestre está focado em ser capaz de descrever tudo o que aconteceu com exatidão, e o evangelista e o pastor estão focados nas pessoas.
Cada uma dessas áreas de foco é essencialmente importante, mas a fim de que elas funcionem juntas como Deus pretendeu, precisam se relacionar uma com a outra de acordo com a ordem de prioridade dele. As áreas do foco celestial vêm em primeiro lugar e influenciam as áreas do foco terreno. Quando Paulo coloca os apóstolos em primeiro, os profetas em segundo e os mestres em terceiro, ele está descrevendo um fluxo. O fluxo passa por intermédio do mestre, é liberado em milagres e curas e em seguida continua por meio de socorros, governos e línguas. Tragicamente, em muitas igrejas de hoje, as práticas de ensino, socorro e governos tiveram seu aspecto sobrenatural totalmente destituído. Parece que esses dons foram retirados da lista e separados do fluxo do suprimento sobrenatural do céu. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu. Para proteger esse fluxo, a igreja precisa ser fundamentada sobre líderes que carreguem um valor essencial, primordial pelo aspecto sobrenatural. Em vez de ter o apóstolo e o profeta como fundamento da cultura da igreja, nos dias de hoje, a igreja tem colocado na direção do leme, em sua maior parte, o mestre, o pastor ou o evangelista. Infelizmente, separar efetivamente o sobrenatural do ministério desse modo afeta drasticamente a compreensão geral do verdadeiro papel de cada unção. Hoje, na maioria das igrejas, o papel de um mestre é afirmar claramente e com exatidão as verdades da Bíblia em uma mensagem teologicamente saudável, no esforço de construir segurança nas vidas dos crentes. O papel do pastor é criar uma igreja que tenha fortes valores e sistemas familiares estabelecidos, a fim de alimentar um caráter forte e relacionamentos fortes. O papel do evangelista é enfatizar o crescimento da igreja e treinar seus membros a compartilharem sua fé, levando outros a Cristo. O problema é que esses são modelos de liderança focados na terra. Sem o fluir da graça dos apóstolos e profetas, que não estão apenas focados em ver o que está acontecendo no céu, mas também em liberar essa realidade aqui na Terra, esses modelos irão inevitavelmente nos levar a focar no que sabemos que Deus fez no passado e a perder o que Ele está fazendo agora. Esses modelos nos levam a nos importarmos mais com o conhecimento do que com a experiência. É ainda mais difícil evitar esse desequilíbrio quando vivemos em uma sociedade que está permeada por ele. A maioria das escolas, faculdades e universidades da nossa terra abraçou uma visão mundial dualista que separa o conhecimento da experiência. Essa visão de mundo reduz o objetivo do ensino à mera transmissão de informação. Esse paradigma certamente está presente na igreja, e o resultado é que grande parte do ministério de ensino da igreja hoje está destituído da revelação e poder sobrenatural. Ele está limitado ao que pode ser feito com base na autoridade e nos recursos da terra. Mas a unção quíntupla de ensino, um dos dons de Cristo, o qual deixou para nós o modelo exato do que cada unção faz, é muito diferente. Jesus exerceu seu dom de ensino tanto pregando quanto demonstrando sua mensagem com milagres. Aqueles que experimentaram o seu ensino ficaram chocados com o quanto ele era diferente, e era diferente porque, diferentemente dos outros mestres, Jesus ensinava com autoridade. Cristo é o modelo que define o ministério de ensino da igreja, e as consequências do seu modelo de ensino é que, se não levarmos as pessoas à realidade palpável e sobrenatural do evangelho, não temos autoridade para ensiná-lo. Entendo que o tipo de governo que estou descrevendo, no qual existe uma ordem de prioridade clara nos diversos papéis, é difícil de entender e abraçar na cultura norte-americana e mundial. Nosso estilo de governo democrático destina-se a manter todos os seus membros governantes em um sistema de restrições e inspeções no qual cada ramo do governo deve prestar contas a outro ramo, a fim de que nenhum legislador, juiz ou presidente possa adquirir o controle de todo o governo. Entendo isso e valorizo esse princípio em um modelo terreno. No entanto, está escrito claramente na Bíblia: primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. Creio que grande parte da igreja tem ignorado essa porção das escrituras e tem usado modelos com base nos governos da terra, na tentativa de duplicar o céu. Mas apenas o modelo do céu pode reproduzir o céu na terra. Quando usamos outros modelos, a igreja se torna nada mais do que as pessoas já esperam de suas experiências terrenas. Esse é um erro enorme e fundamental, com sérias consequências. Creio que fomos ludibriados.
Quando usamos os sistemas de governo dos homens para definir ou reproduzir o céu, começamos a percorrer o caminho de aplicar um sistema inferior. O céu não se conformará a um sistema inferior, nem duplicará um sistema inferior. O céu precisa ser a fonte. Na passagem de 1 Coríntios 12, citada, Paulo apontou para o modelo de governo do céu. Ele define claramente uma ordem para o ministério da igreja, acerca da qual, ao longo dos meus 20 anos como cristão, poucas vezes ouvi além do ambiente no qual geralmente convivo. Essa ordem é apoiada por Efésios 2, 17 ao 22. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A família de Deus literalmente repousa sobre o fundamento da liderança dos apóstolos e profetas. Esse projeto permite que o corpo de Cristo seja edificado em um santuário e finalmente se torne uma habitação de Deus no Espírito. Não é isso que desejamos? Como tenho afirmado, a falha crucial que vejo no projeto norte-americano para a estrutura e o governo da Igreja, embora não se limite ao nosso país, é a desordem, o que significa que os papéis e os relacionamentos dos líderes estão fora de ordem de acordo com a Bíblia. Os fundamentos e a liderança da maioria das igrejas de hoje consistem em pastores, mestres e administradores. Temos conferido poder ao grupo errado de pessoas da lista de 1 Coríntios 12, fazendo delas os líderes principais, e o raciocínio que está por trás dessa decisão não é espiritual, mas sim terreno. Tiago 3, 13 ao 18 nos adverte contra essa prática de trazer a sabedoria da terra para dentro das nossas vidas. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quando o céu é o modelo da nossa cultura, o resultado principal é a paz. A paz é o objetivo do céu porque ela é a qualidade principal do governo de Deus. Mas as formas desordenadas de governo, às quais todos nós nos acostumamos, criam não a paz, mas o controle, que é o objetivo pretendido por elas. O homem tem objetivo oposto ao céu. A estrutura da liderança da terra é motivada pelo desejo de proteger o governo daqueles que estão no cargo. Quando estruturamos primordialmente o ambiente da casa de Deus para proteger a vontade das pessoas, saímos do caminho da sabedoria do alto. A fim de compreendermos quão grave é o fato de fazermos as coisas de acordo com o raciocínio humano, em vez de fazê-las de acordo com o raciocínio do céu, precisamos apenas nos lembrar de uma das mais fortes repreensões do Evangelho, a repreensão que Jesus fez ao seu bom amigo Pedro. Se você se lembra, Pedro tentou convencer Jesus a não morrer na cruz. Pedro queria proteger o que ele considerava como algo bom. Sua principal preocupação e motivação foi manter aquele benefício atual fluindo para a terra. Jesus voltou-se para ele e disse: "Para trás de mim, Satanás, pois tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem." Aquele não foi um dos melhores momentos de Pedro, mas essa é uma palavra clara para todos nós que estamos observando. O céu é o modelo, não a terra.